Noite a todos e a todas. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. A gente fica sempre muito feliz de poder conversar, bater um papo, trazer convidados, especialistas em áreas que a gente trabalha nos nossos cursos e hoje em particular, na verdade, essa iniciativa foi das nossas estudantes, da Bárbara e da Tami, e também do professor Uehara, e convidamos mais uma vez convidado ilustre, já amigo aqui da casa, o Ricardo Jeromel, né, para tratar de um tema que é extremamente importante para as relações internacionais, para as relações bilaterais do Brasil, dos Estados Unidos e tantos outros países, né, que é a questão da China. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra aqui para o professor Uehara e agradeço mais uma vez aí toda a organização desse nosso bate-papo. Legal. Obrigado, professor Zorovitch. Bom, queria só falar um pouquinho do NENA, né, que nós estamos fazendo uma parceria aí para fazer este evento. Então, o NENA, que é o Núcleo de Estudos de Negócios Asiáticos, temos um interesse muito grande, né, nessa palestra de hoje, porque é o tema, né, um dos nossos temas que abordamos no nosso núcleo, que estuda a região da Ásia, integração econômica, as cadeias globais de valor, e a China é um protagonista, né, nesse cenário todo. Então, é um tema muito importante. E o Brasil, nessa relação, né, hoje, o principal parceiro econômico e comercial do Brasil, então, um tema muito importante. E queria agradecer também a Tami e a Bárbara, né, que são as alunas aqui do curso GRI, a Tami faz parte do NENA também, pela iniciativa. E eu queria até incentivar os outros estudantes aqui da ESPM, que estão conosco hoje, que nos estimulem, né, que nos desafiem a buscar grandes palestrantes como o Ricardo Jeromel, que quero agradecer pela mais uma vez falar conosco, né, para que a gente possa proporcionar outros eventos como esse aqui. Então, queria passar a palavra para a Bárbara agora. Obrigado a todos e boa noite, bom evento para todos. Oi, boa noite. Queria agradecer mais uma vez o Ricardo por poder vir aqui dar um bate-papo com a gente. E vou falar um pouco da trajetória do senhor Ricardo Jeromel. Ele é investidor na 3G Radar, uma empresa focada em tecnologia, autor dos best-sellers O Poder da China e Bilionários. De 2011 a 2019, foi repórter e colunista da Forbes USA, responsável pelas valuations das fortunas dos bilionários brasileiros. Na China, organizou cobertura e roadshows para mais de 600 investidores e empresários brasileiros focados em startups, empresas listadas e fundos locais. Foi fundador do São Francisco Deltas, time de futebol profissional criado como startup em São Francisco, Califórnia, campeão da segunda divisão dos Estados Unidos em seu ano inaugural. Foi sócio-gestor do Fort Lauderdale Strikers, clube de futebol profissional no sul da Flórida. Foi trainee internacional no Grupo Nobel. Foi gerente de projetos na Guiné-Conakry para Bolloré Group, conglomerado francês que opera a rede logística para mais ampla integrada na África. Ricardo viveu em Pequim em 2011, onde fundou startup. Em 2012, recebeu o título de MSc em gestão com especialização em inovação e empreendedorismo pela ISCP, Europe, França, universidade de negócios mais antiga da Europa. Formou-se em administração da empresa pela Fairleigh Dickinson University, FGU, em 2008, com bolsa de estudos graças ao futebol. Queria passar a palavra agora, então, para perguntas e respostas. Por favor. Acho que cortou um pouquinho a sua fala. Bom, mas eu acho que deu para entender. Obrigado, Bárbara, pela introdução. Obrigado pela organização, todo mundo. Vou dividir minha tela aqui e estou muito animado de estar aqui dividindo um pouco com vocês. Como a Bárbara contou um pouco da minha história aí, eu sou autor desse livro que vocês estão vendo na tela, O Poder da China, que eu acredito vocês vão ganhar ou já ganharam, alguns parece que já leram. E eu montei uma apresentação aqui para vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma apresentação bastante curta,
para ter bastante espaço de perguntas e respostas. Aí, de repente, eu uso alguns outros slides, que o negócio aqui é meio infinito, já que o assunto é China. Então, vamos lá, vamos começar. Por que estudar China, né? Tem vários motivos, mas o primeiro, ou um deles, é o que vocês estão vendo na tela aí. Essa matéria saiu na revista The Economist em janeiro de 2021, que diz que varejistas do mundo inteiro deveriam estar olhando para a China, que o futuro do varejo virá com características chinesas. Então, a China está muito na frente em vários setores, em alguns deles, como varejo, como setor financeiro, como a questão do 5G. É indiscutível, é um consenso global que a China está na frente. Então, aquela piada de, no Brasil você pode prever o futuro vendo o jornal dos Estados Unidos, vocês devem ter ouvido falar disso já, que a gente está aqui, as coisas demoram um pouco mais para chegar. Em alguns segmentos, isso é verdade em relação à China. E aí saiu essa matéria bem recente do Fred Trajano falando por que a Magalu se espelha nos chineses. A Bárbara comentou para vocês qual era o meu trabalho anterior, e eu organizava roadshows para empresários chineses, para empresários brasileiros entender a China. Então, o Fred teve lá comigo, e é um cara que realmente olha muito para a China, e eu acredito muito nisso que vocês estão fazendo, de fazer coisa de jornalista, de ir atrás da fonte primária. Eu não estudei jornalismo, mas eu passei um tempo na Forbes, e isso virou uma prática. Os investidores também fazem muito isso, de tentar conversar com quem está fazendo, enfim. Então, acho muito bacana essa iniciativa. Um outro motivo por que entender a China, que aí vai muito na linha do Centro de Estudos da SPM, é que entre 2012 e 2016, os chineses investiram no Brasil mais do que o dobro do que os americanos investiram no Brasil. Os americanos, as empresas americanas foram o segundo que mais investiram. No ano passado, mais de 1/3 de todas as exportações do Brasil foram para um país apenas, que foi a China. E lá em 2011, eu escrevi esse artigo aí que vocês estão vendo na tela. O Brasil é um derivativo da China. Então, os traders, o pessoal do mercado financeiro, já chamava o Brasil de derivativo da China em agosto de 2011. Derivativo é um contrato cujo preço está atrelado ao valor de outro ativo. Então, essa expressão já serve para mostrar o quão linkada, o quão dependente da China a economia brasileira é. Já faz mais de 10 anos. A China é nosso maior parceiro econômico desde 2009. Então, é louvável ter esse espaço para discutir a China, porque é meio assustador o quão pouco a China faz parte da nossa pauta no nosso dia a dia, apesar de tudo isso. Quando a gente fala de inovação, e a China é um consenso global, que China e Estados Unidos são as grandes economias mais inovadoras desse mundo em escala, o Brasil tem cerca de 15 empresas que valem mais de $1 bilhão de tecnologia e são privadas, que são os tais unicórnios. A China tem mais de 220. Então, nossa economia é 7 vezes menor, nossa população é 7 vezes menor que a população chinesa, mais ou menos, e o número de unicórnios mais de 14 vezes maior na China do que no Brasil. E por que estudar esses unicórnios? Porque realmente eles estão na frente. Então, eu não estou aqui promovendo um copiar e colar da China para cá, não. Mas ao estudar a jornada deles, talvez vocês vão encontrar algumas coisas que podem ser aplicadas em diferentes tipos de negócios. Esse é um motivo. O segundo é que essa turma está vindo para o Brasil. O primeiro unicórnio brasileiro, 99, atingiu essa valuation graças ao investimento da Didi, que é uma espécie de Uber da China. Nubank recebeu investimentos bilionários da Tencent. Ant Financial investiu na Stone e mais recentemente na Dots. Então, eles estão chegando. E eu bati esse print screen aí que vocês estão vendo na tela faz algumas semanas dos apps mais baixados para iOS, para iPhone no Brasil. E a gente vê que dos 5 mais baixados, 3 são chineses e a Shopee, o primeiro, a Tencent tem cerca de 20% da empresa. Então, tem uma grande acionista chinesa que é dona de quase 1/5 da companhia. E tem essa empresa aqui que eu vou contar em mais detalhes para vocês, que chama Kuaishou. Kuaishou é uma espécie de TikTok, ok? Todo mundo conhece TikTok, né? Então,
O Kuaishou nasceu antes na China do que o TikTok. A empresa ByteDance, na verdade, copiou o Kuaishou para fazer o Douyin, que é uma espécie do TikTok lá na China. E no Brasil, essa turma já está com mais de 50 milhões de usuários ativos mensais. E o que é muito diferente deles para o que a gente está acostumado de Instagram e para o que a gente usa no nosso dia a dia de redes sociais, é que lá na China, eles são a quarta maior plataforma de e-commerce. Então, imagina que aqui no Brasil nós temos Mercado Livre, Magalu, B2W, lá, lojas americanas, a Amazon. Na China, como se fosse um Instagram, só tem 3 sites que transacionam mais. Então, é um futuro. Então, o que eu estou provocando aqui é que imagina que amanhã você vai fazer muitas compras sem sair, por exemplo, de um Instagram, ou do TikTok, ou do próprio Kuaishou, que no Brasil já tem mais de 150 milhões de usuários. Agora, o que é chocante é que essa turma já tem quase 10 anos de existência. E em 2016, eles já eram o aplicativo que a empresa de internet que consumia mais dados na China. Passava mais tráfego por eles do que por quase qualquer outra empresa. No Ocidente, geralmente é Netflix, porque como é muito vídeo, né? A gente acaba usando mais. Daí tem uns números aí na tela que vocês conseguem, né? Então, por que isso é chocante? Porque isso não é novidade, isso já está rolando na China há muitos anos. E ontem, ano passado, com pandemia, foi quando no Brasil começou-se a discutir o tal do live commerce. Vocês devem ter ouvido falar disso. Então, aprofundando um pouco mais essa questão do live commerce, nessa tela aqui, como é que é? Imagina que você está fazendo lá uma live no teu Instagram, mas na Kuaishou, bem parecido, e aí, sem sair da tela, você compra um item. E por que isso muda tudo? Porque a maneira de vender, antigamente você estava lá assistindo um jogo de futebol, você torce para o Grêmio, e aí tem lá o intervalo. E no intervalo, aparece um monte de propaganda. Hoje, você escolhe seguir o Pedro Jeromel, o zagueirão do Grêmio, o Cristiano Ronaldo, você escolhe seguir aquela celebridade. E aí, nunca foi tão fácil uma celebridade transformar fama em dinheiro. Essa turma, porque eles têm seguidores, eles conseguem vender muitas coisas. Então, a tal questão do live commerce não é igual o Polishop, aquela coisa que existia 15 anos atrás no Brasil, só que nas redes sociais. É muito mais forte que isso na China, e eu acredito fortemente que isso vai radicalmente transformar o Ocidente, que a gente está só engateando, porque se alguém não conseguiu entender ainda o que acontece quando uma coisa é exponencial, basta olhar aí um pouco para os casos de coronavírus. E só um detalhe aqui, a Kuai, essa empresa, fechou um patrocínio da Copa América. Você vai conseguir assistir os jogos da Copa América dentro desse TikTok, desse rival do TikTok. Então, eu acho que essa imagem é muito importante aqui para vocês, que fala de uma tendência inevitável, que é o seguinte: o Brasil teve uma década perdida, né? O nosso PIB não aumentou nos últimos 10 anos. A China foi o contrário. A China enriqueceu nos últimos 10 anos e, ao mesmo tempo que o chinês, a renda per capita aumentou, hoje a renda per capita do chinês é equivalente à renda per capita do brasileiro. O governo chinês subsidiou, fez muitos investimentos pesados em infraestrutura. Então, quem vai lá para a China anda de trem-bala, fala, meu Deus, tem mais trem-bala na China do que no resto do mundo inteiro somado. Quem vê quem visita um porto na China, tem um porto em Xangai que faz mais que todos os portos de containers do Brasil somados, um só porto. Por quê? Muito investimento em infraestrutura. A outra infraestrutura que o governo chinês investiu e que é invisível ao olho nu, e quem é turista vai lá, visita e acaba não vendo, como o chinês que convive, é que o governo chinês controla a sociedade graças à tecnologia, né? Eles conseguem saber o que está acontecendo. Então, para eles é muito importante digitalizar a sociedade, vai gerar mais produtividade. E aí o preço dos dados para serem consumidos no celular caíram significativamente, caíram assim 96% em 5 anos. É muito barato. Eu pagava 20 Kuai por mês, eu pagava dá uns R$15 por mês, meu plano de dados, muito mais rápido do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, qual que é a minha tese aqui? Que no Brasil a internet para a massa brasileira ainda é muito cara
E se você olhar a velocidade na internet brasileira, ela é abaixo da média global, dos mais de 200 países do mundo. Isso vai mudar, é inevitável. Talvez vai demorar um pouco mais, talvez vai demorar um pouco menos. Quando isso mudar, quando a internet for mais barata e mais rápida, que é o que vai acontecer, a gente vai ver uma explosão no consumo de vídeo dos brasileiros. Então, isso vai mudar a maneira das aulas, das empresas de varejo, das empresas se comunicarem com seus funcionários e tudo mais. Isso eu já vi, já está rolando na China. E aí, o que vai acontecer com isso? Você vê que o que é gasto com advertising na China nesses vídeos de curta duração, tipo TikTok, tipo Quai que eu falei, foi de 18% para 35% em 2020. E lá na China, tem mais de 30 mil das MCNs, das Multi-Channel Networks, que é uma espécie de agente. Todo mundo que está assistindo, eu imagino, entende mais de futebol, né? No futebol tem a figura do agente, é o empresário do jogador, que negocia o salário, quando vai trocar de time, negocia um patrocinador. Lá na China tem mais de 30 mil desses agentes, mas não para jogadores de futebol, para influencer, que os chineses chamam de KOL, Key Opinion Leader. Então vai ter, como a internet vai ficar mais rápida, mais barata, vai ter uma explosão desses influencers. Pode ser que vocês já estão saturados, já acham, meu Deus, mas como assim vai aparecer mais? Nós não estamos muito no começo disso. Não esqueçam que a maior ferramenta de marketing da história da humanidade sempre foi, e sempre será o boca a boca. O AI pode me conhecer melhor que eu, mas eu confio no professor Marcelo. Se o professor Marcelo me manda uma mensagem lá com algum link, tem um peso maior do que alguma propaganda. Então, avançando, essa empresa que vocês estão vendo na tela aí, RUHNN, ela é uma agência, ela é uma MCN, ela é como se fosse uma agência que tem jogadores de futebol, mas eles têm celebridades online, e ela é listada na Bolsa de Hong Kong. Então, ela cuida de tudo que a celebridade, o influencer faz behind the screen. Então, a celebridade só fica aqui vendendo e sendo celebridade, fazendo vídeo, e essa agência faz todo o resto. E chegou num nível que é o seguinte, a influencer vai e testa um produto, ela inventa um produto que não existe, lança lá uma camiseta de algum jeito e tal. Se ela vende, vendeu 100 aqui em 1 hora na nossa livezinha, ok. Daí ela produz, manda para esse 100, viu que vendeu e daí faz por escala, e daí vende para 1.000, 10.000. Então, realmente, isso no Brasil ainda não existe, mas eu não tenho dúvida que, ou existe de maneira muito incipiente, que isso vai mudar radicalmente, exponencialmente. Aí eu peguei número lá de 2019 para vocês verem, pré-pandemia, como que essa coisa de live commerce já era gigantesca na China. Não foi um negócio só da pandemia. Tá aí 3 bilhões de dólares vendidos por live streamers em um dia. No 11/11, que é o dia do solteiro, que é a Black Friday dos chineses, que é quando uma empresa, Alibaba, vende mais do que o Brasil vende no ano inteiro. Mas lembrando, em qualquer comparação com a Alibaba é complicado, porque o GMV, todo o dinheiro que é processado dentro das suas plataformas, é mais de 1,2 trilhões de dólares. O que significa que se a Alibaba fosse um país, só teriam 17 países com PIB maior do que a da Alibaba. Então, até carro é vendido via esses live streamers. E a estimativa é que 27% de tudo que vai ser vendido na China em 2025 vai vir desses live streamers. Então, o que eu estou falando para vocês é bem direto, é bem prático, que essa coisa de ter seres humanos vendendo diretamente, mesmo alguém, e influencer não é só quem tem 1 milhão de seguidores, você tem 10 mil seguidores, você está influenciando aquelas pessoas. Então, tem modelos win-win que vão realmente mudar a maneira da gente fazer negócio aqui no Ocidente. E aí tem essa empresa que eu quero destacar para vocês, que é uma história impressionante, que ela foi fundada em setembro de 2015. Em 2020, ela chegou a valer mais de 200 bilhões de dólares, listada na Bolsa de Nasdaq dos Estados Unidos. Então, como que você sai do zero em 5 anos, você cria um negócio que vale mais de 200 bilhões de dólares? Isso é espetacular. Quando ela começou, o game de e-commerce na China já era game over, já era Alibaba e JD já dominavam. Então, ela entrou num local que os analistas acreditavam que,
alta barreira de entrada e tudo mais, mas ela focou lá na China rural. Lá na China, a Alibaba focava nas grandes cidades, onde as pessoas têm mais dinheiro disponível, então o que elas a compra média delas tem um ticket mais alto. Essa empresa foi lá para o interiorzão, e uma coisa que ela fez que foi muito forte, ela fez o seguinte, ela soube responder essa pergunta melhor do que ninguém, que é: como é que eu faço para o meu cliente me trazer mais cliente? No caso de uma instituição de ensino, sei lá, como é que eu faço para o meu aluno me trazer mais aluno? E como é que ela fez? Ela fez o seguinte, ela começou vendendo frutas e verduras, e aí você comprava um cacho de banana que custa R$1 no mercado, eles te cobravam 10 centavos. Só que para você ter acesso a esse preço de 10 centavos, você tinha que trazer 10 pessoas. Então você pegava um linkzinho lá, você spameava todo mundo, deu 10 pessoas, todo mundo recebia o cacho de banana a 10 centavos. É um baita case, passou a Alibaba em algumas métricas, e é uma empresa que tem algumas startups querendo copiá-la no Brasil, mas que vale muito a pena estudar no detalhe. Essa empresa se define como uma mistura de Costco, que é uma espécie de macro no Brasil, mais Disney, joguinhos, entretenimento para as famílias. Então, essa empresa nasceu lá em 2015, que eu falei para vocês, na época do mobile, né? Que as pessoas lá na China, no Brasil nós tivemos CPU, acho que os pais, vocês, tiveram aquela caixa em casa, né? Aí depois laptop, e depois smartphone. Na China não tiveram nem CPU, nem laptop, foi direto para o smartphone. Então, quando você vai comprar alguma coisa no Mercado Livre, na Amazon, é muito focado na busca, né? Essa empresa foi muito focada na serendipidade, no que você não sabe direito o que você vai comprar e você acaba comprando. Mais parecido de quando você vai num shopping, por exemplo. E aí a grande diferença é o seguinte, então se a Amazon e a Magalu e o Mercado Livre tentam ser a loja de tudo, essa empresa falou: eu não vou ser a loja de tudo, não vou ter disponível aqui todos os produtos que você imaginar. Eu vou ser mais parecido com aquele, ao invés de você ir num restaurante, tem um menu chinês, o menu no restaurante na China ele é meio infinito, você não vai conseguir ver tudo que tem no chinês, ele é gigantesco. Ele quis ser um daqueles restaurantes modernosos, japoneses, que fica passando uma esteira, e nessa esteira você não sabe o que vai vir, e aí você pega, quando vem nessa esteira, ele quis fazer esse negócio diferente. E aí, quando essas empresas ocidentais focam muito, os KPIs são muito focados na quanto dinheiro você gastou, essa turma focou no quanto tempo você gastou dentro desse aplicativo, porque sabe, você gastando tempo aqui, eu vou te conhecer melhor, meu algoritmo vai ficar mais rico, eu vou conseguir te influenciar mais, e se você passar tempo comigo, você vai acabar comprando de mim. Então, o que a gente está acostumado do e-commerce é mais parecido com um supermercado, né? E aí, o que você leva para um supermercado? Você leva um shopping list, e daí você vai ticando lá a lista, e para a maioria das pessoas é meio estonteante. E o que você leva? E o Pinduoduo, ele focou em ser um night market, que eu escolhi essa analogia aqui de night market, que é um negócio que a gente nem tem direito no Brasil. Talvez quem assistiu o filme lá, Se Beber Não Case, vai entender do que eu estou falando, mas que é um lugar que tem joguinho, tem brincadeira, tem compra, tem comida, é um local mais lúdico, que você pode ir para fazer suas compras também. E o que você leva para o night market? Você leva os teus amigos. Então, é um conceito completamente diferente, que aqui no Ocidente ainda está incipiente, mas é inevitável. E aí eu trago aqui para vocês um exemplo de um joguinho. Então, a empresa quer que você passe tempo dentro do app dela. E aí uma empresa de e-commerce fala: escolhe uma fruta aí. Aí você escolheu, sei lá, a maçã. Tá bom. Então, você agora tem que fazer a tua árvore crescer. E aí, quando a árvore cresce, você vai receber a fruta em casa. Você vai receber a fruta de verdade que você escolheu. Mas o que você tem que fazer para a tua árvore crescer e não diminuir, e não morrer? Você tem que abrir o app todo dia. Você tem que convidar amigos. Você tem que abrir o app e ir lá, apertar num joguinho e molhar a árvore. Parece uma bobeira. Pô, para que eu vou querer fazer isso? Mas você vai ganhar a fruta grátis e você vai tá passando tempo nesse jogo. Então, é um negócio que app que vocês usam de e-commerce que está te fazendo jogar jogo que não tem nada a ver com o core dele. O iFood lá, você abrir e te convidar para jogar um jogo. Para que isso? Porque você vai convidar seus amigos, você vai estar passando tempo lá. Eu acho que isso é inevitável. Não é só a Pinduoduo que faz isso na China, é uma evolução do jeito que as coisas acontecem. E aí o assunto mais quente da China hoje é
a tal do Community Group Buying. Então, no mundo inteiro, groceries, fazer compras dos vegetais, dessa coisa que a gente compra no supermercado, ainda a penetração online ainda é muito baixa, mesmo durante a pandemia. As pessoas querem ir no supermercado, elas querem tocar aquela maçã, aquela fruta, aquele alface. Tem se provado assim. Também vender esse tipo de coisa online é bastante complicado. Bom, na China nasceu um novo modelo que está revolucionando isso. Mais de 10 bilhões de dólares já investido. Praticamente todas as grandes empresas de tecnologia entrando com força, porque eles entenderam que você precisa ir no supermercado toda semana. Você não precisa ir no supermercado, você precisa dos itens que estão no supermercado toda semana. Você não precisa comprar na Magalu, no Mercado Livre, toda semana. Então, eles querem ter essa categoria porque te dá frequência. Você vai ficar voltando naquele app. Quem tiver isso vai ter muito poder. Então, só elaborando um pouco nisso, que é bastante importante, o Lean Shouton é uma iniciativa da Alibaba de digitalizar a merceariazinha. Então, a merceariazinha, sabe aquelas lojinhas de bairro, aquelas padariazinhas, aquelas lojinhas que tem nos bairros, vocês devem conhecer isso aqui, ó. Como que essa mercearia escolhe o que vai comprar? Como que ele escolhe o que vai estar onde? Como é que ele escolhe o preço da água que ele vende ali, do chiclete ou do cigarro? É tudo gut feeling, é tudo opinião do dono da lojinha. A Alibaba foi lá e falou, não, vou te dar data para tudo isso. Vou te falar quando você tem que cobrar água. Ó, no teu bairro aqui, tá todo mundo vendendo água por R$5. Por que você está vendendo por 2? O pessoal não vai vir aqui comprar água, ele vai pagar, tá pagando 5 ali, vende por 4 e tá tudo certo. E aí, o que a Alibaba ganha com isso? A Alibaba ganha todos esses dados, porque ela digitaliza a lojinha, ela dá lá um ERP e um POS. ERP, depois vocês dão uma pesquisada para quem não souber o que é, mas é o sistema para gerir a loja. Então, ela ganha todos esses dados e ela dá acesso para esse dono dessa mercearia, um app, onde o cara vai lá, aperta, e todas essas compras dos itens que ele vende lá é entregue na lojinha dele. Porque hoje o que ele faz? Ele vai num atacarejo, ele vai num supermercado, ele vai comprar. Então, até ele ir estacionar o carro, ir lá, escolher, a Alibaba já garante os melhores preços tal, e é na plataforma dela. E ela conecta também essas mercearias ao iFood da China, Elman, um dos iFood da China. E aí eles já estão com 1,5 milhão dessas merceariazinhas, mom and pop stores em inglês, das 6 milhões que existem na China. Então, é um negócio bastante que revolucionou muito. Eles até fazem o marketing da Alibaba em algumas, não em todas, não tem 1,5 milhão de lojinhas assim. Só que esse modelo que eu falei para vocês do Community Group Buying já atravessou isso que eu acabei de escrever, que ainda não chegou no Brasil aquela parte, que é pegar esse dono da mercearia e falar, cara, cria um grupo de WhatsApp aí, o WhatsApp não funciona na China, então é o chat. E aí você vai mandar meus produtos para essa galera, então o CAC, né, o custo de aquisição do consumidor diminui muito. E aí ou eu vou te entregar na tua mercearia, e a pessoa vem até a tua mercearia para buscar, e aí quando ela for, ela vai acabar comprando outras coisas, ou você vai lá e entrega na casa dele. Pô, todo mundo que compra aí, que você conhece, está no teu bairro, então é rapidinho, é baratinho para você. Então o cara resolve também o last mile, aquela última milha da entrega, que é uma parte muito complicada da logística. Então é um negócio que daria para a gente falar só disso, muito revolucionário, e que o mundo inteiro está assistindo, o mundo inteiro está olhando, que vale a pena vocês olharem, porque a América Latina está para trás nisso, e a América Latina, nesse sentido, é muito mais parecida com a China do que com os Estados Unidos. Eu estou aqui em Los Angeles, aqui, pô, você vai em qualquer cidadezinha, o Walmart está no país inteiro. No Brasil, nós não temos, nós temos varejistas alimentares que são grandes nas suas regiões, não tem um player nacional gigantesco, tal qual o Walmart. Nisso, a China é mais parecida com o Brasil, vale a pena olhar. Bom, eu não quero me estender muito, que eu estou curioso com as perguntas de vocês, mas deixa eu falar para vocês que aqui no Ocidente fazer negócio é difícil. É uma luta de boxe. É uma luta de boxe, o bicho pega, você pode tomar nocaute. Mas tem regra, tem lei. Você não pode morder a orelha. Você não pode socar embaixo do calção. Lá na China, o ambiente de negócios é uma luta entre gladiadores, onde vale tudo, todo mundo faz tudo e é luta até morrer. Então é muito diferente. O rule of law lá é bem diferente.
tem um monte de lei escrita, mas na prática funciona diferente. Eu vou contar para vocês o que aconteceu muito recentemente, tá? KFC tem um app lá e teve um universitário que conseguiu achar um glitch no app e ele conseguia cupom grátis do KFC. Aí que ele fez, começou a vender esse cupom online. Chamou mais 3 amigos, os quatro deram um prejuízo no KFC de $30 mil, vendendo esses cuponzinhos. Porque ele falava, não, compra aqui, ó, vai ter desconto, e ele conseguia grátis. Cara, o KFC percebeu, corrigiu o glitch, mas as autoridades descobriram, foi um grande escândalo. Os meninos, os universitários foram para a cadeia 1 ano e 3 meses a sentença que eles receberam. Então, é muito diferente do Ocidente, isso no Ocidente não aconteceria, demoraria quanto tempo para essa galera ser julgada, mas na China as coisas funcionam de uma maneira diferente. Só chegando ao final aqui, nós vivemos numa era em que está ficando cada vez mais claro para todo mundo que tudo é de alta tecnologia. Até o ser humano vai ser de alta tecnologia. Vamos viver 200, 300 anos, vamos viver eternamente. E a diferença das empresas como a Amazon, Alibaba, que foram criadas na década de 90, foi que lá nos primórdios da companhia, eles entenderam que o maior ativo deles era saber ganhar dinheiro a partir de dados, era extrair valor de dados. O que é extrair valor no português bem claro? É ganhar dinheiro com isso aí, que as empresas fazem. Então, o mundo é dividido em 2, tem coelho e tem cenoura. O mundo dos negócios, quem sabe ganhar dinheiro através de dados é coelho. E quem não sabe é cenoura, porque não vai conseguir competir. Quando a Amazon e a Alibaba anunciam que vão entrar no mercado farmacêutico, o preço das ações das empresas centenárias do mercado farmacêutico derretem, porque sabem que não tem a tecnologia para competir. Então, é que esse ponto é bem importante aqui, mas eu quero finalizar logo. Tem 2 tipos de tráfego, né? Tem o tráfego público e o tráfego privado. O tráfego público inclui o tal do que, tem 1 milhão de pessoas seguindo você, tua marca, nas redes sociais. Aquele público não é teu. O que você posta no Instagram, entre 1% e 3% das pessoas que te seguem vê só. Porque o Instagram quer que você gaste dinheiro para ter mais acesso a mais pessoas. O que você gasta na Amazon para promover teu produto, aquele tráfego não é teu. O que você gasta no Google, aquele tráfego não é teu. Quando você aparece em alguma imprensa, mas aquele tráfego te traz negócios. O tráfego que é teu é quando o cara baixa teu app, o cliente ou a cliente baixa teu app, quando você tem o WhatsApp dele, quando você tem o e-mail e ele assina o teu newsletter, e aí você consegue ter uma comunicação direta com ele. Por que isso é tão importante? Porque o CAC, né, o custo de aquisição de consumidor, que no Ocidente se dá via Google, Facebook, não para de aumentar. Na China, isso já é verdade faz muito tempo, até porque quem domina o tráfego lá, a Tencent, imprime dinheiro via joguinhos. É uma empresa que ganha muito dinheiro com game, então ela não precisa ganhar tanto dinheiro com ads, com propaganda. Então, o que ela faz? É muito mais difícil, mesmo você tendo muito dinheiro, ter acesso a novos clientes na China. Então, os chineses já têm na cabeça que ele tem que ser dono dos clientes, senão ele não vai conseguir crescer. É muito caro chegar em novos clientes, porque as plataformas lá são muito maiores do que a gente está acostumado aqui. Só que aqui está indo naquela direção. Então, todo mundo está percebendo, todo mundo que está querendo criar, fazer negócio, está entendendo que ele tem que ser dono do cliente, ele tem que ter as informações daquele cliente e ter uma relação direta. Não dá para ficar tendo intermediário. Então, isso parece meio óbvio quando eu falo assim, mas muda completamente a estratégia fundamental de crescimento das empresas. Então, dá para a gente elaborar aqui se vocês acharem interessante. E aí, o que eu vejo vários erros aqui das grandes plataformas fazendo é que eles tentam tirar tráfego das gigantes. É muito difícil tirar tráfego das gigantes. Faz um teste assim no teu Instagram lá, posta uma coisa que você postaria, e aí depois posta outra que tem um link para a Amazon. Tipo, se você falar, o Ricardo Jeromel escreveu esse livro O Poder da China, olha que legal. Faz esse A/B test. Põe só isso, é um. Aí você põe outro, olha esse livro O Poder da China e põe um link para a Amazon. O algoritmo do Instagram vai falar, opa, esse post aqui tá tirando o pessoal do Instagram, porque o pessoal tá clicando e tá saindo. Opa, não vão promover isso aqui. Na China, o gladiadorismo é tão forte que se você fizer esse tipo de coisa,
e ficar promovendo conteúdo que tira os clientes da plataforma, a plataforma pode até te penalizar, pode te multar. E com certeza o teu algoritmo não, o teu post não vai ter a repercussão, o reach que teria. Então, assim, lá na China, né, como eu falei dos gladiadores, imagina que a gente tem aqui no WhatsApp, eu te mando um link do Mercado Livre, o link não abre, porque a Alibaba, Tencent não é uma guerra. Esse tipo de competição no Ocidente seria ilegal. A mesma coisa acontece com Douyin, que é o TikTok no WeChat. Você não consegue mandar um link do TikTok dentro do WeChat. Você não consegue, porque eles são rivais. Então, no Ocidente tem esse tipo de coisa também, mas ele é mais velado. Então, eu gosto de deixar bem claro isso, que a estratégia que você vai fazer para crescer teu negócio, você vai ter que levar em consideração as plataformas, e tirar tráfego delas não é trivial. E aí tem vários outros exemplos, nós estamos chegando ao final aqui, quando eu falo que por que é tão importante saber ganhar dinheiro a partir de dados, tá aí. Como a Alibaba é uma máquina de te conhecer melhor, no primeiro ano, em média, o cliente gasta 3.000 renminbi, vamos falar que é reais, e compra 6 produtos. No quinto ano, você entrou lá na plataforma hoje, em 2026, você vai gastar 4 vezes mais e comprar quase 4 vezes mais itens, porque ele vai te conhecendo melhor e ele vai te oferecendo mais coisas. Enfim, é um pouco mais complexo aqui, mas eu queria passar esse ponto. Então, vou terminar aqui, acho que deu meia hora. Esse aqui é o último slide, tá? Para a gente ir para as perguntas e respostas, que é o seguinte: a próxima China é a China rural. Mas a China rural não é uma fazenda que não tem nem tem um monte de animal no meio da pista, parecido com a Índia. Não é isso. A China rural ela só é menos rica e menos desenvolvida do que a China. O governo chinês divide as cidades em divisão, igual tem no Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D. Lá na China, as cidades têm Tier 1, Tier 2, Tier 3, e elas vão evoluindo. Os VCs, os Venture Capitalists, ele tem até um movimento que eles não querem mais investir em companhias que estão focando nas grandes cidades, porque as grandes cidades estão saturadas de tecnologia, está todo mundo migrando para o campo. Tem mais de 550 milhões de chineses que vivem em cidades consideradas rurais. É quase 1/3 da população. Eu contei para vocês da Pinduoduo, um grande foco da Pinduoduo e da Kuaishou, que eu falei para vocês já aqui hoje. Eles começaram no campo também, nessas cidades mais pobres. Então, o governo chinês, nesse último plano quinquenal, desenfatizou, tirou o foco do urbanismo, do desenvolvimento das cidades, e está focando em ter mais equalidade e em melhorar a vida da base da pirâmide. Quando o Jack Ma assumiu, todo mundo, vocês devem ter ouvido falar, quando ele reapareceu, na palestrinha que ele deu online, ele agradece os 2,9 milhões de professores que estão trabalhando nas áreas rurais com uma plataforma lá da Alibaba, que é um discurso extremamente alinhado com o partido chinês. Então, não tem como querer começar a discutir a China sem discutir o governo chinês. Então, de maneira bem rápida aqui, essas eram algumas das coisas que eu queria passar para vocês antes de virmos aqui para perguntas e respostas. Deu uns 30 minutos aqui dessa primeira parte. Vamos lá, então eu quero responder as perguntas de vocês. Apresentado para a gente, como estava falando no início, né? Muita coisa. Mas eu queria aproveitar da minha. O professor Orovitch, você tem alguma questão também? E eu já passo para a Bárbara e ler as questões para você aí. Eu acho que travou aí a sua internet, mas peguei o finalzinho. Não, eu queria agradecer aí ao Ricardo por ter trazido bastante dessa vertente tecnológica, né? Então, um dos grandes jogos aí dos negócios internacionais, do momento que a gente está vivendo, diz muito respeito a essa corrida, né, por uma liderança
tecnológica. E aí a China certamente é um dos grandes jogadores. Mas eu deixo para a Bárbara e para a Tami, para que elas possam, então, mediar, né, e fazer as perguntas. Queria agradecer novamente o Ricardo aí pela parceria, né? A segunda vez que a gente vem. Na outra vez você trouxe outros aspectos, hoje eu acho que você trouxe aspectos também interessantes em relação a esse aspecto em particular. Obrigado. Oi, boa noite. Tami, você quer ler as perguntas? Como a primeira pergunta é sua, acho que você poderia fazer, daí eu vou falar a próxima. Ok. Então, Ricardo, eu queria saber que eu li um pouco no seu livro sobre quando você falou que a China pretende fazer investimentos na América Latina pelos próximos anos. E aí eu queria saber um pouco da sua opinião, né? Que o governo vem fazendo alguns ataques à China, o nosso governo brasileiro, né? E se você acha que eles ainda investiriam na gente, mesmo com os ataques? Maravilha, obrigado. Bom, eles já investem muito, como eu mostrei para vocês, entre 2012 e 2016, foram quem mais investiram e ainda assim números absurdos, o dobro de quem ficou em segundo lugar, que foram companhias americanas, e é inevitável que eles seguirão, não tenho nenhuma dúvida, até porque, para pensar no mundo, né? Lembra War? Vocês devem ter jogado War, vários de vocês, todo mundo sabe o que é War, né? Quando a empresa chinesa começa a crescer e ela tem que se internacionalizar para continuar a crescer, e ela vai jogar War, ela olha lá para o mundão todo, a questão Estados Unidos-China é uma questão que não era uma guerra comercial do Trump, não é uma guerra comercial que o Trump começou e o Biden está continuando, é um negócio que veio para ficar, é um negócio que vai ser determinante dessa nossa geração. Então, a China foi o motor de crescimento da última década, continuará sendo o motor de crescimento da próxima década, é inevitável isso. Até 2027 será a maior economia do mundo em valores nominais, já é a maior economia do mundo, faz mais de 5 anos, se a gente olhar em PPP, em poder de paridade de compra. Então, e aí quando eles vão olhar para o mundo, os Estados Unidos está complicado, como eu acabei de explicar. Índia, que é a segunda maior população depois da China, também baniu mais de 150 empresas de tecnologia da China. Tem uma série de conflitos, vocês devem ter ouvido falar dos Himalaias, dá para a gente entrar em mais detalhes se vocês quiserem, mas é um outro conflito que veio para ficar. Então, o governo indiano baniu mais de 150 empresas, inclusive a Kuaishou. E aí, o quarto país mais populoso do mundo é a Indonésia. E a Indonésia é um quintal para as empresas de tecnologia chinesas, porque é o primeiro lugar que elas vão se internacionalizar, geralmente. Eles são muito mais próximos geograficamente. Tem muito chinês lá. Eles já estão acostumados a fazer negócio lá. E aí, quando eles olham para o resto do mundo, o Brasil é uma meio inevitável, porque nós temos a quinta maior população. Apesar de todos os apesares, o Brasil não é para principiantes. É muito mais fácil fazer negócio aqui do que em vários outros lugares, tipo Turquia, Rússia, vários outros países do leste europeu, da África. Então, os empresários chineses gostam de fazer negócio aqui, o nosso mercado é muito grande. Quando eles olham para a América Latina, não existe América Latina, são mais de 20 países, cada país com as suas próprias leis, com o seu próprio idioma, não fala espanhol. O que é espanhol? Você. Na Argentina é vos, na Colômbia é tu. Então, o cara vai ter que traduzir tudo para os diferentes idiomas locais. Então, eu acho sim, eu tenho plena confiança e falo com o chinês toda semana. Tem muito apetite para investir aqui. Seria melhor se o governo brasileiro tivesse um diálogo que fosse. Eu acho que no futebol, né, na vida, o brasileiro é muito admirado pelo jogo de cintura, pela flexibilidade, por vários motivos históricos. A gente deveria ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade para saber lidar com a China. Isso seria melhor. Mas vamos lá, me empolguei um pouco aqui, vou tentar ser mais breve nas próximas respostas. A próxima pergunta é do Lucas. Ele está perguntando, podemos relacionar essa ascensão do modelo chinês de varejo a algum ponto do Made in China 2025?
Muito bom, muito boa pergunta, Lucas. É o seguinte, Lucas, o China 2025, eu vou dar minha opinião aqui, tá? Talvez eu não vá ser tão objetivo. Talvez eu vá ser mais subjetivo, mas eu acho que as Olimpíadas de 2018, de 2008, que foram lá em Pequim, que, aliás, dizem, foi o maior show já feito pelo homem. Então, vale muito a pena ir no YouTube e assistir o que foi aquela loucura daquele show de abertura das Olimpíadas de 2008. Aquilo lá mudou a China, porque o chinês começou a ficar mais confiante, só que mudou o mundo também, porque o mundo falou, o mundo não é só o Brasil que não entende a China, e eles falaram, pô, o que é essa galera tão poderosa e que a gente não entende nada? E gerou um medo no mundo inteiro, e uma curiosidade. O China, o Made in China 2025, 2025, cara, era um negócio maluco. Tinha detalhes de quanto que eles esperavam que empresas chinesas dominariam de market share do mundo. Teve um pequeno livro verde que foi publicado pela parte acadêmica e pelo governo. Tinha 10 áreas, né? 10 setores que eram o grande foco. E aí o mundo ficou muito assustado, porque eles falavam assim, seremos o grande líder em inteligência artificial. Aí os Estados Unidos leu aquilo e falou, peraí, se ele vai ser o grande líder em inteligência artificial em 2025, significa que eu não vou ser. Então ele vai me passar à minha frente? Que negócio é esse? E é um modelo diferente, é um modelo onde o governo realmente está envolvido em praticamente tudo que é grande. Você vê o faturamento das empresas chinesas estatais, ela é maior que o PIB de qualquer país do mundo, salvo Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Então, o peso das estatais é gigantesco. Então, o 2025 foi um erro do governo chinês de fazer isso. O chinês nunca foi assim, de querer mostrar ao mundo que tem. O chinês sempre foi 2 orelhas e uma boca. Vou falar menos, vou focar aqui. Então, se a tua pergunta foi se ter feito... Agora, o Made in China 2025, estou até curioso de como você teve acesso a isso, e o que você entende disso, quero te ouvir aí, porque é um negócio que é meio proibido, eles não falam mais sobre isso. E agora saiu o último plano quinquenal e várias áreas do que estava lá no Made in China 2025 estão lá, mas eles não falam mais desse jeito, vamos ter X% do mercado global. Só que eles especificam, eles falam, no Next Generation AI, né? A próxima geração de inteligência artificial, Quantum Tech, que é a computação quântica, Neuroscience, tecnologia do cérebro. Eles falam que é para liderar globalmente. Enfim, então acho que sim, tem papel fundamental. O governo chinês ele aponta a bazuca, ele fala, é para cá que é para ir. E aí a sociedade civil, os investidores, os empreendedores, eles falam, opa, vai ter muito dinheiro. Um exemplo é o mercado de carro elétrico. Na China, no Brasil, nós temos um problema sério de segurança, certo? Muito problemaço, que não preciso discorrer aqui. O problema do meio ambiente está para o chinês, o que o problema da segurança está para o brasileiro. E aí faz mais de 10 anos que o governo chinês percebe que isso é um problema. Ter sido a fábrica do mundo vem com vários preços, só que o chinês foi enriquecendo, então eles acharam que valia no trade-off. Agora o governo chinês quer mudar isso. E aí qual o resultado? Um dos resultados, mais de 400 empresas chinesas de carro elétrico. Dá para imaginar um negócio desse? Mais de 400 empresas. A gente não viu nenhuma ainda. A BYD, talvez, que o Warren Buffett investe lá do sul da China, de Shenzhen, que é uma grande, e já fabricou mais de 1 milhão de carros elétricos. Enfim, então acabei me estendendo também, porque vocês fazem perguntas muito boas. Lucas, quer fazer algum comentário aí do Made in China 2025 ou pulamos para a próxima? O Lucas comentou no chat que ele viu relance em alguns canais de geopolítica que acompanhou, mas sempre abordam de modo muito superficial. E a última coisa que ele viu foi que a pandemia foi o the last nail in the coffin desse plano. Ele agradeceu pelo esclarecimento também. Bacana. Muito bom, Lucas. Prazer, cara. Vamos para a próxima. Próxima é da Luísa. Ela agradeceu pela palestra e ela perguntou, por acaso você
poderia disponibilizar os slides da apresentação? Posso, eu mando aí para o professor, ele manda para vocês, sem problemas. Ricardo, só antes da Tami ler o próximo, eu só queria comentar um negócio em termos de tecnologia, que esse final de semana a China lançou em Marte, né, aterrissou em Marte o robozinho dela, né? Nos Estados Unidos fez o maior estardalhaço, todo mundo viu. Da China ninguém viu, tá lá acima, mas a China foi o segundo país a conseguir colocar o robozinho em Marte, bater foto e mandar controlar daqui da Terra o robozinho lá em Marte. Só para falar da competitividade de tecnologias entre as duas potências, né? Mas, Tami, por favor. Bom, a outra pergunta é do Igor. Bem, no início do livro você diz: o tempo na China parece passar mais rápido. Gostaria de entender melhor o que significa isso, se somente engloba a esfera tecnológica ou abrange as outras instâncias. Ah, excelente pergunta. Obrigado por essa pergunta. É o seguinte, eu morei na China por bastante tempo, e aí eu acabava viajando muito. Então, às vezes, eu saía do meu apartamento e ficava 2 semanas fora. Quando eu voltava, tinha um outro prédio inteiro já feito na frente. Quem via, eu morei em Pequim em 2011. O bairro que eu morava estava em construção em 2011. 5 anos depois, é o epicentro tecnológico da China inteira. Então, lá no Brasil, tem um monte de lei que você não pode fazer construção de madrugada, né? Você não pode fazer barulho. Para fazer um trem-bala de São Paulo ao Rio de Janeiro, que o chinês não acredita que não existe, um dos motivos é que, pô, e a terra de quem está ali no meio? É uma propriedade privada. Como é que faz? Você vai pagar quanto para tirar aquela terra dali? Na China, o governo chinês decide e demora muito pouco tempo para tirar aquelas pessoas. Ele acaba pagando alguma coisa, mas não tem. Enfim, então esse é um. Dois, você olha teve um americano que fez esse estudo, ele pegou todos os unicórnios de 2007 a 2017 nos Estados Unidos, o tempo médio de fundação da empresa até virar unicórnio foram 7 anos. Na China foram só 4 anos. E na China, quase metade, 46% dos unicórnios foram da data de fundação a um negócio que vale $1 bilhão em menos de 2 anos. Nos Estados Unidos não é nem 10% das companhias. Então, lá na China, vocês devem ter ouvido falar do 996. A norma é trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Então, quando você vive nesse dinamismo, tudo parece acontecer muito mais rápido. Os chineses, entre eles brincam entre eles, assim, falando, pô, você trabalha para Google, você trabalha para Facebook, putz, você é um preguiçoso. Happy hour, que história é essa, cara? Sair para beber com os teus amigos. Happy hour é para se for trabalhar com um cliente, para fazer negócio. Vocês trabalham muito pouco. Que negócio é esse? Tem uma caminha para você dormir? Que é isso? Na China eles dormem, assim, eles tiram nap. Nap é um negócio que acontece muito. Você vê até nos cafés, assim. Mas é uma outra intensidade com o trabalho. No Ocidente a gente tem esse work and life balance. Na China não existe isso. Não existe ainda. A minha geração, eu vou fazer 34, é a primeira que não passou fome. Então, quando você não passou fome, mas teu pai passou fome, teu avô passou fome, teu vizinho passou fome, tua definição do que é trabalho, do que é sucesso, do que é família é muito diferente. E a derivada disso é que o tempo parece passar mais rápido. Muito obrigado pela pergunta. Esqueci de comentar, mas o Igor falou que é um grande fã do seu livro e que abriu muito a visão dele sobre a China. A próxima pergunta é do Matheus. Ele está perguntando, você pensa que devido às tensões entre Estados Unidos e China, as empresas têm sentido a pressão fiscal? As empresas sentindo a pressão fiscal podem tirar a produção do país e movê-la para a América Latina, leste europeu ou África? Além disso, sobre o futebol, você acha que a Liga Chinesa ou MLS tem mais potencial de crescimento? Então, a primeira resposta, mover um parque industrial é demorado, não é um negócio que você faz do dia para a noite, mas eu acho que sim, dado o que aconteceu nos Estados Unidos e China, e eu acho que é um processo natural das companhias quererem evoluir, vamos chamar assim, o supply chain, o parque industrial delas.
muitas indústrias se viram na mão de empresas de alguns poucos países, e aí falaram, opa, peraí, como que esse produto fundamental para mim vem só de um país? Não vou deixar isso acontecer, prefiro pagar um pouco mais nos tempos de bonança, mas quando tiver alguma grande crise, eu não tá tão exposto. Então essa é a pergunta, essa é a resposta mais rápida e direta aí. A segunda parte, o que eu acho que a Liga Chinesa ou a MLS tem mais potencial de crescimento? Pô, as duas têm muito potencial de crescimento porque as duas são nanicas, as duas são... É muito fácil, né? Você ir do 0,0001 ao 1 é um crescimento de quantos milhares por cento, né? Crescer do 100 para o 101, você está em 101. Nem sempre é mais fácil. Então, acho que ambas têm muito potencial. Só que na Liga Chinesa, você viu o último campeão, Jinsu, que é o time que tem a Suning como dona, tinha, né, a Suning como dona, a empresa, a Suning é uma espécie de Magalu da China. Ela teve grandes problemas econômicos, e aí o time foi campeão, era o time onde jogava o Miranda, que foi campeão agora pelo São Paulo, onde jogava o Alex Teixeira, o time deixou de existir. E esse mesmo time, essa mesma empresa, daí o governo chinês comprou uma grande participação nela, essa mesma empresa é dona da Inter de Milão. A Inter de Milão, que foi a campeã do campeonato italiano. Então, o governo chinês é dono da Inter de Milão, indiretamente, porque ela é acionista dessa empresa que é dona da Inter de Milão. É uma loucura, né? Tudo isso. Mas, enfim, acabei divagando aqui. Para tua resposta, Matheus, follow the money. Teve um bilionário que me falou, não sei qual é a pergunta, a resposta é follow the money. E quando você segue a grana no futebol nos Estados Unidos, nenhum time da MLS tem lucro ainda, então é bem naquela lógica de vamos crescendo aqui, e você vê muito dono de time da NFL, da Liga de Futebol Americano, sendo dono de time da MLS, porque é como se fosse um hedge. Se a NFL, onde é lucrativo, dá para imaginar que é lucrativo, dá para imaginar que você torce pro Grêmio, e aí no final do ano o time acabou não sendo campeão, porque ficou em quarto e tal, e teve um cara lá que ganhou dinheiro, ele lucrou com aquilo. É muito diferente, né, do que a gente tá acostumado aqui. Mas é melhor porque daí tem menos corrupção, tem menos safadeza, porque tem um dono. Hoje, os times no Brasil, eu os considero muito análogos a Brasília. Gente, ao invés de fazendo o que é bem para o país, é gente mais preocupada, em grande parte, em enriquecer os próprios bolsos, né? A gente vê muito disso. Mas na China, a Liga Chinesa é complicada, porque tem até um plano nacional que o Xi Jinping, aparentemente, é um grande fã de futebol. Eles lançaram, tem um número de campos de futebol por habitantes. É nesse nível que o governo central chinês tenta organizar o samba, mas está muito longe. O chinês é um povo muito nacionalista. Quando a China perde no futebol para a Tailândia, a população fica bastante infeliz com isso. Então, eu acho que está longe. E nós vimos vários brasileiros ganhando nacionalidade chinesa. E aí a China não reconhece quem tem 2 passaportes, então o cara abre mão da nacionalidade brasileira para virar chinês. Aquele é Luiz o Boi Bandido do São Paulo. Tem vários outros. O Elkson foi o primeiro, que era um atacante do Botafogo, que é o cara que mais marcou gol na história da Liga Chinesa. Enfim, futebol, se deixar aqui, a gente fica até amanhã. Então, vamos para a próxima pergunta. Obrigado aí, Matheus, pela pergunta. A próxima pergunta é da Lívia. Ela está perguntando: a ascensão dessas tecnologias no Ocidente, já dominadas pelos chineses, corroborará, de certa maneira, com o declínio dos Estados Unidos no sistema internacional? Excelente pergunta. Vamos ver, né? Não necessariamente, mas eu acho que tem muito disso, né? Que gera um medo, que é, se a China vai ser um primeiro, então quem é primeiro vai para segundo. Sim, mas na prática, um subir, pode ser que o outro suba também, só que um sobe mais que o outro. Para um subir, o outro não precisa cair. Se um subir mais rápido, de maneira bem prática, o que assusta os especialistas nesse tema é que teve um professor de Harvard que, em 2013, lançou um livro que chacoalhou o mundo, que era o seguinte: ele pegou lá todas as... Como é que foi?
Ele pegou as últimas 16 vezes que uma superpotência econômica foi ultrapassada. E daí, das últimas 16 vezes, em 12, teve uma guerra entre essa superpotência, essa nova hegemonia, com a que caiu. Então, 75%. E aí, quando a gente sabe que é inevitável que a China se tornará a maior economia do planeta, que é um consenso global, isso é só uma questão de quando isso vai acontecer, não é uma questão de se vai acontecer, gera uma grande preocupação. Falou, opa, peraí, então se teve essa guerra nas outras vezes, o que a gente vai fazer? Então, é um dos grandes temas aí dessa nossa geração, não tenho dúvidas. Agora, não acho que a ascensão do Oriente cause a queda do Ocidente. Acho que os dois podem subir, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que é difícil competir com os chineses, porque eles têm outras regras e leis, e não... Enfim, muito mais uma excelente pergunta. Parabéns aí, pessoal. Não sei se ficou boa a resposta, se quiser eu elaboro mais aqui, se não quiser, quero ouvir também os professores aí, quando a gente terminar. Estou vendo que tem mais duas aqui, né? Aí a gente vê o que os professores vão falar também, para eu aprender com eles também. Então, vamos lá, próxima. A próxima pergunta é por mim, e agradeço novamente assim, pela palestra incrível. E a minha pergunta é, no início dos anos 2000, a China investia bastante na América Latina quanto à questão da energia e metais como fonte de matéria-prima. E eu queria saber, assim, como está a situação atual? Ok, maravilha. Continua investindo muito. Tem essa interdependência, mas vale a pena vocês olharem também o que está acontecendo na África, que está rolando uma chinalização da África. Então, vale bem a pena olhar esse tema, mas eles continuam investindo muito. E aí, nesse xadrez político internacional que a gente estava comentando, a Austrália bateu de frente com a China em algumas questões. E aí, qual foi a resposta da China? Foi machucar o bolso. Então, a China importava muitas carnes e muitos metais da Austrália e acabou aumentando o nível do Brasil. Então, naquela primeira pergunta, o governo brasileiro fazendo algumas críticas, o governo brasileiro, sim, falou algumas coisas que não foram positivas, mas está muito longe de bater de frente como o governo australiano fez. E se fizer como o governo australiano fez, a probabilidade é que a China reaja como reagiu com os australianos. Nós não vimos isso ainda de maneira direta. Então, é complicado, né? Porque outros países não são assim. Outros países é business to business. O que o governo tem a ver com isso? E a China não. A China tem um modelo diferente. A política externa deles, que chamam de wolf, da política do lobo internacional, é bastante diferente de outras lógicas. Mas outra excelente pergunta. Vamos lá, mais uma. Enquanto a minha foi a última. Maravilha. Então, pessoal, quero agradecer. Não sei se alguém tem mais alguma. Marcelo, Alexandre, de novo, obrigado pela oportunidade. Se quiserem fazer algum comentário também, como sempre, um prazer poder colaborar aqui com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha despertado uma curiosidade de vocês. Deixa eu pegar um livro aqui para recomendar para vocês. Que esse livro aqui é ficção, mas não é tanta ficção, não. Talvez ele não seja ficção. É a história, chama... Não tá dando para ver, não. Chama Cisnes Selvagens. Esse livro vendeu mais de 30 milhões de cópias. Vocês vão chorar. É uma obra-prima chinesa. E é da mesma autora que fez a biografia do Mao, que é outro que eu recomendo muito também. Então, é um livro espetacular, assim, é inesquecível, é uma obra-prima mesmo. Enfim, então, é isso daí. Ricardo, aproveitando que a gente tem um tempinho ainda, queria te perguntar, fazer uma coisa que você comentou aí sobre as tecnologias na China. E uma das coisas que a gente vê aqui e na ESPM é uma coisa importante, que é a integração, né, que a gente faz aí de valor. E o Brasil
eu queria, já que você trata da relação entre Brasil e China, como é que você tem percebido isso, né, essa integração do Brasil com o mundo e, em particular, eu queria te perguntar em relação à tecnologia, a gente está falando sobre investimentos, né? Esse investimento ele acontece muito entre parceiros iguais, né? Então, muitos investimentos acontecem norte-norte. O Brasil está meio atrás, né, em tecnologia. Então, qual o interesse da China, ou como é que a gente pode melhorar o interesse da China em fazer investimentos no Brasil, integrar as empresas brasileiras, né, principalmente a indústria brasileira, com a empresa chinesa, dado essa diferença tecnológica, a gente está muito atrás, na minha opinião, em relação à China hoje. Legal, obrigado, professor. Excelente pergunta. Ó, eu mandei um link aí para vocês. Nesse link é um evento grátis e online, que vai estar disponível aí até sexta-feira. Falaram grandes líderes, falou o Bob Iger da Disney, falou a CEO global da Engie sobre o futuro da energia, o Paulo Guedes falou, o presidente da Petrobras, e nesse evento eu bati um papo com um cara da Sequoia Capital China, e com esse cara, que a Sequoia investiu em mais de 50 unicórnios, a Sequoia China, que no Brasil tem mais de 3 vezes todos os unicórnios que tem no Brasil. Então, é um pessoal bem líder global. Nesse evento, Alexandre, o que você falou que a tua opinião que o Brasil está para trás é um fato, né? Não é você está certo. Eu perguntei para esse cara qual que era a grande tendência que mais o empolgava, tech trend, a tendência tecnológica, e ele falou da tal da internet das coisas. E essa tal da internet das coisas que a gente ouve falar há tanto tempo, ela finalmente vai começar a acontecer de maneira muito parruda com o 5G, que é um pouco que eu abordei com vocês, quando eu falei que a internet vai aumentar a velocidade, diminuir o preço. Outra coisa que vai acabar acontecendo é com os sensores cada vez mais baratos, vai ter sensor em tudo, que é o tal dessa coisa da internet das coisas. E lá na China já tem mais de 200 milhões de pessoas da sociedade civil que têm acesso ao 5G. Isso é uma coisa que a gente vê, mas e a indústria? Como é que é quando você colocar dentro de uma fábrica 5G? O que acontece de diferente? Lá na China isso já está rolando. Então eles estão mesmo na frente. Agora, como fazer essa ponte Brasil-China para essa parte de tecnologia, ela é inevitável, porque o chinês está procurando mercado e o chinês tem capital, e o Brasil tem mercado e não tem tecnologia e é receptivo. Só que também não é trivial, né? Então, eu acho que ela demanda... O chinês é muito bom nesse negócio do yin yang, de ter umas dicotomias e acelerar bem nas duas, assim. O negócio do 996. Pô, 996, trabalhar... Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma visão de longo prazo. Ele tem o plano, o 2025, que a gente falou, é tabu, é proibido. Na China, você não vai ver falando disso, mas eles têm agora um plano até 2035, que eles descrevem esse plano de maneira suave. O tal plano quinquenal, que vale muito a pena estudar com lupa, que é como se fossem os KPIs do governo para daqui a 5 anos, está aí para todo mundo ver. Então, eu acho que essa agenda G2G, de governo para governo, essa agenda com foco em longo prazo, sabendo quais as prioridades do país e sabendo os pontos fortes e fracos de cada lado, tem muita coisa para ser feita. Legal ter essa nova geração aí. E, de verdade, meu objetivo aqui é ter empolgado vocês, é ter instigado a curiosidade para vocês irem atrás, estudarem mais, fazerem, porque... E admiro bastante a ESPM, e lá na China tem uma série de universidades, uma série que dão bolsa para estudantes de fora da China. Então, quem tiver bastante curiosidade, você vai certamente ter acesso a oportunidades de passar um semestre lá, passar um ano lá, estudando, enfim. Acho que um pouco essas provocações aí. Legal, obrigado, Ricardo. Passar a palavra para o professor Marcelo, então. Professor Marcelo. Obrigado. Bom, só para complementar, eu acho que, primeiro, mais uma vez, obrigado, Ricardo, aí, por trazer perspectivas tão atuais, né, nesse campo da tecnologia. Só queria complementar algumas questões que foram colocadas aí. Primeiro, o investimento chinês, né? Certamente, independente aí acho que você colocou bem, e a gente sabe o quanto os chineses são pragmáticos nos investimentos. Então, a gente percebe, sim, uma tendência crescente de longo prazo na América Latina, né, e mesmo no Brasil. Então, vários setores, a questão multissetorial, mas a gente tem aí casos em diversos países da nossa região.
esse é um ponto que apareceu e que vale só relembrar esse aspecto. Por quê? Você falou de África também, né? En passant, mas a gente está falando da China ser parceiro comercial de mais de 120 países, né? Realmente uma loucura. Do ponto de vista de meio ambiente, né, eu fiz uma pesquisa, inclusive uma pesquisa de doutorado na época, e mostrou, né, que o empresariado brasileiro, ele, apesar desse pragmatismo, apesar desse resultado todo, quando ele é lembrado a respeito das questões ambientais, ele tem mais restrições em relação à China. Mas, logicamente, é uma dicotomia, porque fica sempre esse conflito, né, entre o resultado e o impacto que pode gerar nas questões ambientais, né? Então, aí vai depender muito do setor, né, do setor que a gente está analisando e avaliando. Tá? Um outro aspecto que o professor Uehara e você acabaram mencionando aqui, que vale lembrar, quando a gente montou o Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos há uns 4, 5 anos, a gente começou justamente a incentivar também esse intercâmbio, né, dos nossos estudantes e para a China e tudo isso. Inclusive, temos um estudante que acabou de se formar aqui na SPM em Relações Internacionais, que ganhou uma bolsa para a China. 2, aliás. Né? Muito legal. Então, eu queria até deixar aberto aí esse canal entre nós, nesse sentido, já que você tem também uma network importante, e a gente também tem interesse em fomentar parcerias internacionais na Ásia, que a gente possa talvez trocar um pouquinho mais. A gente sabe que é difícil, né? Por causa de fuso, por causa de N elementos, incluindo a própria questão cultural, mas a gente poder, quem sabe, pegar uma universidade e tentar estreitar essa parceria. Quando eu estive lá em 2010, a gente conversou com uma série de universidades, fechamos acordos, mas depois a lógica, o dia a dia, tivemos alguns estudantes que foram, mas não continuamos dessa maneira intensa como poderia ter sido. A gente sabe que tem uma série de impedimentos, muitas vezes, o idioma é um deles, a cultura é outro, mas no mundo de hoje a gente tem que, né, fomentar esse tipo de parceria bilateral. Então eu queria te perguntar, e até se você puder, sugerir com a tua experiência, até o fato de você ter estudado lá, se você tivesse que elencar 3 universidades na China, até para os nossos estudantes aqui, né, conhecerem um pouquinho, né, desse jargão chinês, quais as 3 que você consideraria como top 3 para ter um olhar mais próximo e até para a gente na SPM poder, quem sabe, conversar a respeito, quem sabe com a tua mediação, quem sabe usando a rede de relacionamento e todo o Guanxi. Legal. Muito bom, Marcelo. Muito bacana. É verdade, esse ponto que você ressaltou é importante a gente lembrar, né? Dava para ter lembrado disso em algumas perguntas, que o Brasil, a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, mas a China é o maior parceiro comercial de mais de 120 países. Isso é chocante, né? Então, as melhores universidades, sem dúvida nenhuma, a número 1 é Tsinghua. Por quê? Porque é onde o presidente atual estudou, é onde o ex-presidente estudou. Tem um estudo, eu esqueci agora a proporção de membros do alto escalão do governo chinês que estudaram nessa universidade. É um negócio bizarro, assim. Então, Tsinghua, que fica em Pequim, eu diria, vale bem a pena. Pequim University, que fica em Beijing, também é outra espetacular. E tem uma de business que chama Zhejiang. Zhejiang, que é a província onde está Hangzhou, onde está a sede da Alibaba. Zhejiang University, que para business é bastante importante também. Eu falaria essas 3. E é legal vocês verem que, por exemplo, a NYU, New York University de Nova York, tem um campus em Xangai. E aí, dentro desse campus de Xangai, é como se fosse meio uma sede da ONU, onde tem muita coisa que é proibida fora desse campus, que é permitida dentro do campus. É interessante isso, né? E ela é no coração de Xangai. Então, eu dava aula lá de vez em quando, eu gostava de falar com os professores, falar com os alunos, eu ia bastante lá. Então, é uma outra para vocês darem uma olhada, porque é um negócio bizarro. Os professores me falavam assim, imaginem, pessoal, vocês acham que a gente sabe o que é competição? Imagina que o chinês acorda e vai dormir, tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, ele falava assim que a nota que ele tinha lá de aluno com SAT perfeito, que o SAT é tipo um vestibular para entrar na universidade americana, era bizarro. Só que mesmo o chinês com SAT perfeito não conseguia ser aceito para a universidade top dos Estados Unidos, porque senão, se os Estados Unidos forem aceitar que nos Estados Unidos não é só a nota no vestibular, né? Tem uma série de outros fatores,
ia ter uma proporção ridícula de chineses, muito desproporcional. Mas Então, olha, você sabe que, só complementando a tua fala, eu tive uma experiência na University of Miami, e na época, né, 30% dos estudantes internacionais, né, somando mestrado, doutorado, pós-doutorado, eram chineses. Estou falando na Flórida, hein? Então, você imagina o resto. E acho que um ponto interessante que você comentou, para dar uma proporção aqui para quem está aí acompanhando esse bate-papo, é justamente isso, né? Se você não faz, você tem 1 bilhão de outros caras do lado que vão fazer. Então, isso me chamou muito a atenção naqueles grandes mercados chineses, quer dizer, a briga pelo consumidor, a briga pelo business é algo extremamente agressivo, né? Seja por um tênis, seja para vender um produto têxtil, seja pela questão da tecnologia. Aí o jogo, né? Ele é jogo para gente grande, é o que você falou, não tem espaço para amador. E esse é um aprendizado importante, né? Que acho que também o nosso empresariado brasileiro precisa entender. Não dá para sair só querendo fazer feira e fazer negócio sem conhecer a cultura do local, né? Por aí. Concordo. Ó, mandei um link para vocês aí de uma turma que são brasileiros, que estão lá em Nova York fazendo essa companhia que ajuda a conectar brasileiros com universidades do mundo. Então, para colocar a SPM na plataforma, eles vão colocar umas universidades chinesas. Acho que vale a pena vocês seguirem. Achei bem interessante o que eles estão fazendo. Bom, pessoal, estou encantado aqui, como sempre. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou alguma consideração. Fico à disposição. Obrigado, professores. Parabéns aí para as organizadoras. Eu me diverti aqui e gostei muito das perguntas de vocês. Boas leituras, bons estudos, bons negócios e até breve. Valeu. E, mais uma vez, muito obrigado, Ricardo. Obrigado a Tami e a Bárbara e o professor Zurovich por nos apoiar aí. E a presença de todos aqui conosco nessa noite, né? Daqui a pouquinho já começam as aulas do pessoal da noite. Então, só agradecer mesmo muito mais uma vez pela sua participação e o seu tempo aqui conosco, Ricardo. Obrigadão. Valeu, boa noite. Obrigado, Boa noite, Ricardo. boa noite a todos, Até a próxima. Valeu. Saúde aí. Tchau, obrigada. Boa noite. Xie, xie. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.